agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá, pessoal, tudo bem por aí? Por aqui o trabalho segue fluindo e estamos sempre pensando no que é mais interessante para você, ouvinte da Rádio ADM. Cola na gente que o assunto de hoje é complexo. Complexo e muito interessante também, Elisa. Internet das coisas. A gente prometeu e está cumprindo. Roberto Celestino, líder de vendas de inteligência artificial, vai bater um papo com a gente sobre o tema. E não é louco, Matheus, pensar nessa comunicação entre as máquinas? Gente, às vezes parece que nós estamos vivendo no mundo dos Jetsons. Peraí, no mundo do quê, Elisa? Fala sério. Vai falar que o desenho não é da sua época. George Jetson, sua esposa Jane e os seus filhos, que viviam em um mundo automatizado, não lembra não? Ah, sim, já ouvi falar. Mas faz sentido essa comparação. Olha o que o Roberto disse sobre a nossa realidade conectada. A evolução que nós estamos passando do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista social e humano tem permitido cada vez mais uma aproximação do que é o mundo virtual do mundo físico. E a internet das coisas, por exemplo, é uma dessas formas que nos facilitam criar essa aproximação, permitir que a gente esteja cada vez mais próximos, criando até mesmo situações em que esses dois ambientes estejam sendo utilizados no mesmo momento. Essas duas situações. E tudo isso, todas essas tecnologias e todas essas evoluções que nós estamos passando, exige, obviamente, do nosso lado, um processo também de adaptação. E essa adaptação, historicamente, ela sempre aconteceu em períodos longos. O que a gente tem percebido é que, recentemente, esses períodos de adaptação de como uma nova tecnologia impacta na nossa vida está cada vez mais curto. Com essa situação do Covid, por exemplo, nós tivemos que, em poucas semanas, nos adaptar a viver num mundo digital, num mundo mais virtual, criando e estabelecendo essas interações. Eu acho que, após essa situação do Covid-19, nós vamos identificar melhor o que possa ser feito utilizando conceitos de um mundo digital e o que faz mais sentido a gente utilizar conceitos e trabalhar em um âmbito mais presencial ou mais físico. Acho que a gente vai começar a tatear melhor essa linha que possa dividir entre mundo digital e mundo físico. É óbvio que com as tecnologias, talvez o que a gente acreditava que não fosse possível ser feito com essa situação do Covid, a gente talvez tenha aberto os nossos olhos sobre novas formas como a gente pode estabelecer interações entre seres humanos e também relações entre mundo digital e mundo físico. Então acho que vai ser uma grande mudança na forma como a gente enxerga a integração entre esse mundo digital e esse mundo físico. E eu acredito que isso vai ser muito benéfico para a nossa evolução. E a internet das coisas, ou IoT, de Internet of Things em inglês, está diretamente relacionada aos dados que nós geramos sobre nós mesmos hoje em dia. E a gente está vivendo numa situação em que a gente está cada vez mais gerando mais dados, então a gente está cada vez mais conectado, então a gente está assistindo várias coisas ao mesmo tempo, ouvindo podcast, assistindo vídeos pelo celular, a gente está consumindo redes sociais, a gente está gerando conteúdo para redes sociais, a gente está conectado com as nossas empresas, via uma rede privada, acessando os dados da empresa. Então a gente está conectado o tempo todo. E com isso a gente está gerando muito dado e isso acaba trazendo também várias oportunidades. Oportunidades essas que tangem vários setores diferentes, várias áreas diferentes de várias empresas, que é
como eu tiro proveito, ou como eu usufruo desses dados que estão sendo gerados para trazer algum valor para o meu negócio. Não só dados que as pessoas geram, mas dados que as coisas geram. Então, é um semáforo que está conectado e está capturando as informações e atualizando essas informações em tempo real, câmeras de segurança que você também está capturando essas informações. Então, todos esses dados, a gente precisa de tecnologia para poder trabalhar e tirar insights desses dados. E é onde entra a inteligência artificial para poder extrair insights desses dados, desse grande volume de dados que nós estamos gerando e trazendo valor para as empresas. Uma das informações mais importantes que o Roberto traz nesse podcast é o fato de que a tecnologia reforça algumas importantes premissas da administração. Essas tecnologias, elas têm um papel extremamente importante, só que elas acabam sendo um meio para se chegar em algum determinado objetivo. Nós temos que sempre ter em mente que você só ter a inteligência artificial não necessariamente melhora o seu negócio. Você só ter internet das coisas não necessariamente melhora o seu negócio. Então isso tem que estar muito bem alinhado com a estratégia da empresa, com onde se quer chegar, para que essas tecnologias sejam apenas a forma como você vai fazer para poder chegar lá. Então, acredito no papel importante dessas tecnologias, mas eu vejo elas mais como coadjuvantes dentro desse papel das estratégias digitais das empresas. Ele também falou do alto valor agregado que a IoT pode trazer para as empresas. Utilizar a inteligência artificial e as tecnologias que permeiam a inteligência artificial para ter um tempo de resposta melhor e oferecer algo mais personalizado para o seu cliente tem um valor quase que inestimável. Até porque nós, como consumidores, nós estamos cada vez mais exigentes. E essa exigência tem feito as empresas terem que rebolarem para poder tentar atingir essas expectativas. Então, se você tem uma tecnologia ou um conjunto de tecnologias que te suportam a fazer isso, com certeza vai agregar valor para o seu relacionamento com o cliente e vai ser um diferencial de mercado também. E para que as empresas consigam ter isso, minha primeira recomendação é testar, né? É você permear, começar a tatear essa tecnologia, começar a brincar com essa tecnologia para algumas áreas, colocando isso como parte da sua estratégia, para que você consiga ver como essa tecnologia pode ajudar a sua empresa dentro desse contexto, dentro do contexto que essa empresa vive. Porque as empresas vão ter estratégias diferentes, vão ter abordagens diferentes, vão ter relacionamentos diferentes com os clientes. Então, é muito particular da estratégia de cada um desses clientes. Mas o mais importante é dar o primeiro passo e começar a tatear novas tecnologias, inovações, principalmente inteligência artificial. E ele também falou sobre o uso da inteligência artificial e da computação em nuvem nesse momento de pandemia e no pós-crise. Bom, falando de pandemia, né, de coronavírus, eu acho que computação em nuvem especificamente tem um papel fundamental nesse momento e as pessoas estão percebendo mais essa necessidade por diversas razões, né? Nós fomos obrigados a nos adaptar a um novo formato de convivência em um período de tempo muito curto. Então, você utilizar a computação em nuvem, que é uma forma de consumir tecnologia de uma forma escalável, de uma forma em que você paga pelo consumo, isso tem com certeza um grandíssimo valor nesse momento de pandemia. E a inteligência artificial, por sua vez, também tem um papel extremamente importante, porque o volume de interações e de dados que estão sendo gerados nesse momento de pandemia é gigantesco. E, por exemplo, uma das aplicações de inteligência artificial é você poder fazer atendimento ao seu cliente final. Então, se nos seus momentos, entre aspas,
normais, em que você tinha uma operação normal, sem um grande pico de volume de atendimentos, você já tinha uma dificuldade de atender todas as pessoas em tempo real, com o momento de pandemia, esse volume de requisições aumenta consideravelmente. Então, você utilizar a inteligência artificial para automatizar essa interação ajuda muito a você a trabalhar nesse momento de pandemia. E falando de uma situação pós-pandêmica, eu vejo que não só essas tecnologias vão ter uma representatividade muito grande no contexto das empresas, como outras coisas, outras tecnologias e outros formatos de trabalho também. Então, ferramentas de colaboração, ferramentas que de alguma forma auxiliam as empresas a saírem do outro lado em uma situação adversa, isso vai ter um benefício significativo. Com certeza, inteligência artificial e computação em nuvem, se não estavam na pauta de desenvolvimento estratégico das empresas, com certeza, após essa situação, vai fazer parte deveria, pelo menos, fazer parte do desenho estratégico de cada uma do desenvolvimento estratégico de cada uma das empresas. E explicou que IoT não é tão caro quanto parece. Os mitos mais fortes, assim, ou aqueles que são mais relevantes, estão relacionados àquela visão de que internet, como muitas pessoas têm, né, uma visão que tecnologia é caro, que é um investimento muito alto, ou que vai me dar muito trabalho. E isso não necessariamente é verdade para a internet das coisas, porque hoje a gente tem uma evolução tecnológica muito grande, a capacidade que nós temos de criar as coisas pequenas, isso ajuda muito, e criar essas conexões, né? Você colocar um sensor em uma televisão, um sensor numa TV, numa geladeira ou algo assim, o que antigamente era muito caro, hoje em dia está cada vez mais barato pela nossa evolução tecnológica. E você consegue adquirir sensores também para tornar algo conectável. Então, esses mitos que giram em torno disso acabam prejudicando o grande avanço da internet das coisas. E um outro mito também que é relevante é que ou a minha empresa não está preparada, ou eu não estou preparado, ou vai exigir um esforço muito grande meu, e eu não estou preparado para isso. Mas a internet das coisas você pode começar ela aos poucos, né? Você pode começar colocando ela em algumas partes específicas dos seus processos, para, com aquele ganho que você tem de eficiência, você consiga investir em outros projetos. Para quem ficou pensativo em por onde começar, Celestino tem uma mensagem final, não é não, Elisa? O grande desafio que as empresas têm é como se adaptar, né? Como se preparar para uma nova realidade. Então, eu tenho aqui algumas sugestões para que as pessoas, para que as empresas possam se manter atualizados e sempre mirar no processo evolutivo crescente. A minha primeira recomendação é que as pessoas não deixem de testar novas tecnologias, de experimentar novas coisas. O arroz com feijão é muito bom porque mantém a empresa funcionando, mas é sempre bom você buscar coisas novas, ver o que está acontecendo lá fora, ver o que está acontecendo no mercado vizinho, buscar o olhar de uma outra forma daquele negócio que você esteja fazendo. Isso vale para qualquer tecnologia, para qualquer processo, para qualquer coisa. É sempre bom você ter buscar o olhar do novo para poder te abrir os olhos para coisas que você não estava enxergando ainda. A minha segunda recomendação é, uma vez que você buscou esse algo novo, que você bote isso em prática. Talvez em pequenas pílulas de aplicações, mas que você coloque isso para rodar. Que você teste isso, seja numa área pequena, seja numa atividade pequena do seu dia a dia, mas que você experimente aquela nova tecnologia, aquele novo processo ou algo novo que você esteja estudando. E por último, mas não menos importante, que você tenha uma visão de longo prazo
considerando o seu dia a dia, não se prendendo ao sucesso que você já teve no passado, mas tentando aproveitar as oportunidades que você possa vislumbrar no futuro. Isso são boas recomendações, isso vale para qualquer situação, internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem, blockchain, qualquer que seja o que você pretende estudar, que você faça isso o quanto antes. É isso, chegamos ao fim de mais um podcast da Rádio ADM, um conteúdo pensado exclusivamente para você que não perde tempo diante do conhecimento. Se você quiser sugerir um assunto para ouvir aqui, é só entrar em contato conosco pelo nosso site, radioadm.org.br. É isso mesmo, Elisa. Lá no site tem uma opção exclusiva para o ouvinte falar conosco. Por hoje acabou, mas fique ligadinho na frequência azul do rádio que tem sempre mais por aqui. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM para você, ouvinte. Um material produzido por mim, Elisa Ventura e Matheus Clemente, com supervisão de Renata Costa. Realização: Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.